novo espaço para falar da Reforma Protestante. Foi no dia como hoje, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses no Catedral de Wittenberg para distanciar-se das práticas heréticas que se cometia na Igreja Católica, nomeadamente as indulgências, o culto mariano, a variação dos santos, a infalibilidade da autoridade papal, o ecumenismo bíblico ou teológico, a interpretação lato sensu das escrituras sagradas e todas as outras práticas aberrantes que se têm reinado dentro da Igreja Católica, apresentando aos fiéis um novo paradigma centralizado única, exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua obra expiatória na cruz de Carvalho. Para Martinho Lutero, isto se baseava única e exclusivamente em 5 grandes solas, como é conhecido no mundo evangélico protestante, nomeadamente somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente Deus, a glória divina. E de uma forma muito resumida, vou procurar pormenorizar estes 5 solas que consolida aquilo que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Desde logo, somente a fé. Isto quer dizer que é somente pela fé, mediante Jesus Cristo, que uma pessoa obtém a salvação. Não nas práticas das indulgências, não naquilo que se baseia em práticas de boas obras, que pode proporcionar qualquer pessoa, qualquer ser humano a possibilidade de obter a salvação. Mas única, exclusivamente, através de fé no Senhor Jesus. Ou seja, a fé é um instrumento importante para a obtenção da salvação. Sem ela é completamente impossível encontrar a Deus e tampouco a salvação nele. Aliás, essa ideia também é espelhada nas Escrituras Sagradas, nomeadamente nas cartas do apóstolo Paulo, que vai, enfim, confirmar também aquilo que são os ensinos explanados no Antigo Testamento. De modo que, como diz o autor em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus e tampouco aproximar-se de Deus. De modo que a fé é um instrumento indispensável, irrenunciável, para que a pessoa possa obter a salvação. E Martinho Lutero foi certeiro neste ponto. Somente a fé no Senhor Jesus, que habilita a pessoa, o pecador, a obter a salvação. Mas há uma outra grande verdade que é expressa na doutrina de Martinho Lutero, nomeadamente somente a Escritura. Se é somente a fé que uma pessoa obtém a salvação, mas as Escrituras também é um ponto muito importante, porque toda a vida de um crente e da Igreja em geral deve ser pautada por aquilo que ensina as Escrituras. Não há nada que se possa comparar ou igualar às Escrituras. E isso não era a prática que se convencionava, pelo menos no período antes da Reforma. Haviam outros escritos. A Igreja Católica dava ênfase e bem às Escrituras, mas também comparava outros escritos, nomeadamente as bulas papais e outros ensinos, outros documentos oficiais da Igreja, procurando igualá-la ao ensino das Escrituras Sagradas. E Martinho Lutero e todos os outros reformadores protestantes distanciaram-se deste entendimento redutor, dando a total primazia às Escrituras. Ou seja, as Escrituras é a única regra de fé e prática, como ficou convencionado em muitas declarações de fé das igrejas protestantes. Mas depois deste imperativo também importante das Escrituras, somente a Escritura, também houve um outro imperativo também que fez parte da Reforma, que é somente Cristo. Isto quer dizer que é somente Cristo que nós obtivemos a fé, como já tive a ocasião de explicar, mediante a fé, mas também é somente Cristo que merece todo o nosso louvor e adoração. Sem Cristo nós não somos nada. É através de Cristo e por Cristo e para Cristo que nós vivemos, que nós
obtivemos a salvação devida a Ele. Mas Martinho Lutero não ficou só por aí. Esta ideia de Cristo, aliás, traça toda a centralidade das Escrituras Sagradas, que só Jesus Cristo merece louvor, e toda a nossa vida deve ser pautada nos ensinos de Cristo e viver somente para Cristo. Não há ninguém no mundo, não há outra pessoa, não há nenhuma individualidade, não há nenhumas instituições que pode reclamar esse ato de louvor e adoração que merece única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que nos legou, que é somente Ele que nós obtivemos a salvação, e é somente Ele também que nós poderemos, enfim, usufruir da vida eterna e dar em consequência disso o devido louvor que lhe merece. E depois disto, há a outra quarto sola, que se enquadra somente a graça. O que é que isto quer dizer? Somente a graça consubstancia a ideia de que nenhuma pessoa pode ser salva se não for a graça de Deus. Ou seja, isto remete-nos para a ideia inicial, que já tinha sido, configurada nas Escrituras Sagradas, que nós somente somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça é uma graça que vai muito mais além do que aquilo que nós somos. Não é uma graça que se centraliza nos nossos atributos, nas nossas boas obras ou naquilo de bom que tenhamos. Não. É uma graça que tem a ver com os planos, os soberanos planos de Deus. E este soberano plano de Deus, que às vezes nos escapa, porque nós não conseguimos compreender holisticamente todas as suas implicações, mas uma ideia nós temos a plena certeza. Aliás, como também os reformadores, nomeadamente Martinho Lutero, já havia, professado que é somente a graça. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. Nós não somos salvos como a Igreja Católica procura, incutir nos seus fiéis, de que a pessoa é salva, mas precisa colaborar a esta salvação mediante as obras. Não, nós não somos salvos pelas obras, mas única e exclusivamente pela fé mediante o Senhor Jesus Cristo. Esse ato da salvação pela fé traduz em última instância a graça de Deus, que é um favor imerecido, não porque praticamos boas obras, não porque somos pessoas que têm algo de bom, mas tão simplesmente porque Deus nos confere esta oportunidade que se baseia na sua graça, no seu favor imerecido para conosco, os pecadores. De modo que nós só somos salvos única e exclusivamente pela graça. Não se esqueçam, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, mas esta fé no Senhor Jesus Cristo interliga em última instância a graça divina, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. De modo que é somente pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós obtivemos a salvação. E por fim, o último sola, que é somente a glória a Deus. Ou seja, tal como já tinha referenciado, somente a Cristo, parece há uma conjugação deste somente a Cristo com somente glória a Deus. Porque nós, quando estamos a dar glória a Deus, de uma forma clara também estamos a dar glória ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo expressa essas ideias nas suas cartas, bem como outros autores sagrados. Mas Martinho Lutero e tantos outros reformadores protestantes, e hoje que ficou, patente nas profissões de fé das igrejas protestantes, é que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé, e esta fé só se concretiza mediante a glória devida a Deus Todo-Poderoso, a Deus único que merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa veneração. Não ninguém, não aos papas, não aos santos, não a Maria, não aos apóstolos, não a qualquer outra pessoa que possa, reclamar essa pretensão, mas única, exclusivamente a Deus a glória. É a Deus que nós louvamos, é a Deus que nós servimos,
é Deus que nós vivemos dia após dia até ao fim da nossa peregrinação terrena. Ora, todos estes solas traduzem a consolidação daquilo que nós baseamos hoje, que centralizamos a nossa fé. Estes 5 grandes solas, não se esqueçam, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente Deus, a glória divina. Ou seja, tudo isto contribui para aquilo que podemos considerar a ideia central das Escrituras Sagradas, porque isso são grandes alicerces das Escrituras Sagradas e grandes alicerces da nossa fé. E Martinho Lutero veio apresentar este novo paradigma, que não é novo, porque já estava consagrado nas Escrituras Sagradas, mas tendo em conta o desvio que a Igreja Católica Romana se enveredou, isso fez com que a Igreja, Martinho Lutero, se apresentou este, enfim, podemos considerar novo, que não é novo, paradigma para os fiéis, para os santos de Deus, para os eleitos de Deus. E estes 5 solas é que caracterizam a igreja evangélicas, as igrejas cristãs, as igrejas que fazem a sua fé baseada única e exclusivamente no Senhor Jesus. É claro que tudo isto teve uma repercussão enorme, um impacto profundamente desde o século XV até os dias de hoje. A Reforma Protestante veio dar um novo fôlego à Igreja, proporcionou campanhas de evangelização e, enfim, expandiu para todo o mundo e teve implicações tanto religiosas como políticas. Não temos agora o tempo, que até não é a intenção, de desenvolver este impacto do ponto de vista político. Mas do ponto de vista religioso, nós vemos hoje a forma como a igreja evangélicas, as igrejas evangélicas protestantes, têm vindo a expandir-se pelo mundo e o impacto que se vê nisto nas sociedades, nas civilizações e nos países, fruto deste movimento que começou mais propriamente com Martinho Lutero, expandindo até aos nossos dias, e que nós somos produto desta mesma reforma. Mas, perante tudo isto que acabei de evidenciar, é importante pensar a Igreja nos dias de hoje. Como é que está a Igreja? Qual é a sua situação? Qual é a sua condição? O que é que lhe espera? Que futuro lhe reserva? Todas essas questões devem ser questões que devem preocupar a Igreja, os filhos de Deus, os santos de Deus. Isto porque, vendo a Reforma Protestante, como nós falamos, os impactos positivos que teve no mundo até os dias de hoje, mas, perante todas estas situações e vendo a nossa realidade cristã, o mundo evangélico-cristão que nós vivemos, nós temos que, enfim, ver aquilo, o estado em que se encontra. E o estado em que se encontra não é propriamente, para ser realista, positivo. Isto porque nós confrontamos com sérios desafios que impõem desde logo a Igreja. A começar com o secularismo, que tem estado a minar forte e profundamente as igrejas, o Evangelho da Prosperidade, que se traduzem em pregar uma parcela das Escrituras e ignorar outra parcela importante, dando a ênfase à prosperidade, ao bem-estar, ao sucesso, ao conforto, à vitória. Quer dizer, tudo isto, de alguma certa forma, afeta a Igreja e atrai muitos crentes que se ficam ludibriados com esta ideia de prosperidade, de bem-estar familiar, de sucesso no emprego, esquecendo-se uma parcela importante do Evangelho que envolve também a renúncia, o sofrimento, o aceitar pagar o preço por causa de sermos cristãos. Isto é um dos desafios. Mas tem ainda outros desafios também, nomeadamente a liturgia missionária. Ou seja, uma apatia, enfim, que temos vindo a assistir nas nossas congregações, nas nossas igrejas, que devem preocupar todos os filhos de Deus. Essa apatia missionária vai-se desde logo, pelo menos nos ditos movimentos tradicionais, que se refugiam-se na ideia de que a salvação, Deus é que escolhe
e por isso não precisamos evangelizar, mesmo não evangelizando, as pessoas vão ser salvas. Essa ideia é uma ideia redutora que não tem acolhimento nas Escrituras Sagradas. Mas além destas situações, há os que fazem missões, mas fazem-no de uma forma errada, ou seja, não correspondem de uma forma transversal àquilo que são os valores ensinados na Palavra de Deus. Mas não só nós confrontamos com esses desafios, há outros desafios também, nomeadamente a incoerência no testemunho cristão, de forma especial nos líderes da igreja, nos ditos pastores e a liderança das igrejas, que não traduzem aquilo que é ensinado, o ideal das Escrituras Sagradas. Ora, essa incongruência vai-se notar nas práticas, enfim, desonestas, desde desvios de fundo, desvios de dinheiros, rivalidades, os meus testemunhos, enfim, que propalam, que nós temos vindo a assistir diariamente. Todos estes desafios que eu mencionei, e também há um outro desafio que é importante, o déficit na palavra, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas para responder com mansidão, tal como ensina o autor sagrado, o apóstolo Pedro, para responder com mansidão a qualquer que nos pedir a razão da fé. Ou seja, há um déficit acentuado no conhecimento das Sagradas Escrituras. Ora, tudo isto afeta e condiciona o desenvolvimento saudável das igrejas. Estes são os desafios que as igrejas assistem nos dias de hoje e estes desafios certamente projetarão para o futuro. Mas espero que, com a graça de Deus, que a igreja consiga responder satisfatoriamente estes desafios, eliminando-os do seu meio, para que possa deixar o Espírito Santo atuar no seu meio. Porque só assim nós colheremos os frutos da verdade do Evangelho e conseguir ganhar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Falando destes desafios e voltando novamente à Reforma Protestante, hoje, como já mencionei no início, é um dia de alegria, é um dia de satisfação, é um dia de júbilo, é um dia de celebração, porque consolidou aquilo que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Apesar de todos estes avanços e recuos que eu já mencionei, que a Igreja tem enfrentado ao longo das décadas, nós podemos ficar felizes, porque, apesar de tudo isto, a Igreja continuou a fazer o seu caminho, continuou a vencer, continuou a ganhar as almas para o reino de Deus. Isto confirma-se a ideia também que está expressa nas Escrituras Sagradas. Apesar de toda a oposição, da perseguição que a Igreja também enfrenta em várias partes do mundo, mas mesmo assim as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Deus e ela vai sempre vencer e vai sempre ser vitoriosa, tal como nos ensina a Palavra de Deus. Bem-haja pela essa paciência de ouvir-me e viva a Reforma, viva os reformadores, viva os grandes heróis da fé, viva a Igreja cristã e viva os santos de Deus. Obrigado.